A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Tudo bom com você? Como é que está a sua família? Estão todos bem? Estão todos em casa? Graças a Deus. Com essa questão dessa pandemia aí que a gente tem orado para passar logo aí, né? Para a gente voltar às nossas atividades, principalmente eclesiásticas, aqui no nosso tempo. E eu creio que o Senhor vai continuar nos abençoando. Eu queria saudar a igreja que está em casa, aquela igreja que se reúne em sua casa, em todos os bairros, no mundo todo, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Amados, hoje a nossa pregação ela tem texto base, que está lá em João 11:35. Por favor, vamos abrir a nossa Bíblia. João 11:35. E o tema da mensagem é: qual o seu nível de amizade entre você e Jesus? Como é que está ela? Ela está forte? Está fraca? Está decaída? Está nos altos? Quem sabe é só você e ele. Amém, amados? Eu queria que todos abrissem a Bíblia nesse João 11:35, porque é pequeno e poderoso. Vamos lá? Todos acharam? Como diz o nosso pastor, amém ou não amém? Que diz assim: Jesus chorou. Pense aí. Esse é o nosso texto. Jesus chorou. Vamos orar? Senhor Deus querido, Deus amado, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Fala com o teu povo. Fala através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu escolhi esse tema. Qual o seu nível de amizade entre você e Jesus? Porque é um tema muito propício para o que nós estamos vivendo os dias de hoje. Essa questão de pandemia, não poder sair de casa, não poder ir trabalhar em home office. Pense aí, a gente tinha uma vida muito agitada, muita gente, era almoço com um, almoço com outro, happy hour, e de repente para tudo, fecha tudo. E aí? Nível de depressão, síndrome do pânico, tudo em alta. E a pessoa precisa-se de amigos para conversar. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui falando com todos vocês novamente, Igreja Batista da Monte Hermon. Eu que passei 7 anos ali no estado do Maranhão e o nosso pastor, o presidente, grande meu amigo, eu posso dizer, grande amigo, o pastor Carlos, foi até lá me visitar, juntamente com sua esposa, a pastora Eliana. E ali a gente deu uma passeada, mostrei a cidade para eles, a chamada conhecida como Ilha do Amor. E ele foi lá me visitar porque ele é meu amigo. E nosso nível de amizade é muito forte, muito grande. Por isso que eu dou graças a Deus por ter amigos aqui, entendeu? E aí eu vou citar alguns nomes aqui, amados, que fez parte do rol de amizade de Jesus. Ele tinha o Pedro, o Tiago, o João, o Lucas, o Mateus, o Tomé, o Judas, o Lázaro, certo? E não era, bora se dizer assim, não era escondido que Jesus tinha amizade mais com um do que com outros. O nível de amizade entre Pedro, Tiago e João
era bem maior do que os outros. Isso não era nada escondido. Esses três que eu cito, o nível de amizade era tão grande, tão forte, que eles eram aquele que inclinava a cabeça nos ombros de Jesus. Você pode imaginar essa questão de você poder reinclinar a cabeça no ombro do amigo para conversar, para confessar, para relatar algo, relatar suas dores, relatar o seu problema. Assim era o nível de amizade entre esses três, entre esses quatro, na verdade. Pedro, Tiago e João tinham uma amizade com Jesus diferenciada dos outros. Eles podiam inclinar, imagina, se você está podendo inclinar a cabeça ali nos ombros de Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, o Senhor é tudo para mim. Pense aí, amados, que bora se dizer assim, que emoção está fazendo isso, né? Só o Senhor pode proporcionar esse tipo de acontecimento, né? Agora, dados interessantes, amados, que esse mesmo amigo, um desses mesmos amigos que inclinava a cabeça no ombro de Jesus, esse chamado Pedro, pense no cabra que deu trabalho para Jesus. Pense. Depois da ressurreição, foi o homem que fez crescer a igreja, que expandiu o evangelho de Jesus Cristo. Mas antes, para ser lapidado, para Jesus lapidar este homem, deu um trabalho e não foi pouco. Antes de Jesus ser preso, o traidor leva os religiosos até o jardim para prender Jesus. E quando o servo do sumo sacerdote chamado Mal, pega Jesus pelo braço, pensando ele que Jesus ia correr, quando pega pelo braço, meu irmão, esse amigo de Jesus que viu que ia fazer mal ao seu amigo, pega-se a espada, decepa a orelha do Mal. Pense aí, amados, a quantidade de sangue começou a jorrar, e os soldados pegaram Jesus, mas Jesus aí com todo o amor e carinho, que ele sempre teve, ele pegou a orelha, colocou no lugar, na mesma da hora, o sangue foi estancado e a orelha ficou perfeita, como se nada tivesse acontecido. A única coisa que ficou foi o sangue que jorrou. Mas a orelha, depois que o Mal chegou em casa, que lavou, pensando que ia ter alguma coisa, sei lá, uma costura, não sei, ele pode ter pensado que poderia ter alguma coisa, poderia estar solta, mas não, quando ele chegou lá, que puxou, que viu, eu acredito que foi um dos milagres mais, bora assim dizer assim, um dos milagres mais perfeitos que Jesus fez, mesmo no meio de toda aquela multidão. Isso ele sendo preso. Mas seu amigo Pedro, ele não queria que o amigo fosse levado. Mas na hora da agonia, todos correram. Todos. Principalmente o Pedro também, né? Saiu correndo. E Jesus foi levado a Pilatos. E o Pedro ficou de parte, acompanhando a multidão, acompanhando nada, todo aquele alvoroço. E esse mesmo Pedro, que inclinava a cabeça no ombro de Jesus, seu amigo, o negou 3 vezes. Esse mesmo Pedro que Jesus antes perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, eu amo. E Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? Ele responde mais uma vez: Jesus,
eu te amo. E Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me ama? Aí ele: Jesus, tu sabes. Tu sabes. Então, Pedro, seja pedra, porque sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, amados, você está sendo pedra? Como é que está seu nível de amizade entre você e Jesus? Você está sendo pedra mesmo? Jesus pode colocar a igreja sobre você? Você tem abrido a sua casa para ser uma igreja? Porque antes não se tinha templo. Antes a igreja se reunia nas casas. E hoje, você tem sido pedra? Jesus pode colocar a igreja na sua casa? Ou você está sendo pedra de tropeço? Muito cuidado, amados. Muito cuidado, porque Jesus está de braços abertos para aumentar o nível de amizade entre você e Ele. E isso só depende de você. Não depende de mais ninguém. Só depende de você. Ele trouxe o discípulo Lucas. Lucas era médico, mas ele trouxe Lucas para mostrar que ele era o médico dos médicos. Ele queria mostrar que ele poderia curar só com uma palavrinha com 2 letrinhas, chamada fé. E o que é a fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Está doente? Tem fé que vai ser curado? Ali será feito o milagre. Só depende de você, da fé, da sua fé. Ele trouxe o Mateus, seu rol de amizade. O Mateus era cobrador era judeu, mas era cobrador de impostos para os romanos. E ele foi passando: ó, segue-me. E Mateus largou tudo e foi. Ele queria mostrar a Mateus que os romanos faziam muita coisa, agora fazia porque se cobrava muitos impostos dos judeus. E fazia, mas cobrava muito. Ele queria mostrar a Mateus que ele poderia fazer a obra de Deus sem muitos recursos. Apesar dele querer curar um outro discípulo em relação financeira. Era com outro discípulo que ele queria curar. No seu rol de amizade tinha um Tomé, como nós também temos vários amigos estilo Tomé, que está vendo o milagre e não acredita. Só se pegar, só se tocar. Amados, e ele trouxe para o rol de amizade dele querendo curar esse homem, desde o primeiro dia que ele chamou Judas, desde o primeiro dia que ele queria curar o Judas. E o Judas, agora se diz assim, não permitiu. Uma certa ocasião, quando aquela mulher chegou na casa de Simão e começou a lavar os pés de Jesus com um perfume muito caro e enxugar com seus cabelos, o Judas literalmente começa a questionar que poderia pegar aquele alabastro e vender para ajudar os pobres, para vender por 10 denários e ajudar os pobres. Amados, a intenção dele não era ajudar pobre nenhum. É porque ele sabia que todo aquele dinheiro que poderia vender aquele perfume, ele poderia tirar parte dele, como ele sempre fez. O Judas não foi a traição de 30 moedas de prata que ele trocou essas 30 moedas de prata por Jesus, não, mas ele já vinha roubando o gasofilários há muito tempo. E Jesus querendo o curar, querendo o salvar, e ele não dava lugar. Então não dependia de Jesus, dependia dele.
Nosso nível de amizade para crescer entre eu e Jesus depende literalmente só de mim. Se eu não querer, não adianta. Então, para o nível de amizade aumentar, só depende de eu e de você. Depende de nós. E ele tinha um outro nível de amizade, esse que é fantástico. É fantástico mesmo. Por quê, amados? É o texto do nosso texto base. Esse acontecimento que Jesus chorou, amados, ele não estava em Betânia, ali na cidade onde ele crescera, ele estava em uma outra cidade e ele recebeu a visita de 2 mensageiros. O primeiro mensageiro, enviado por Maria e Marta, avisa Jesus que Lázaro, seu amigo, está doente. E Jesus, ao receber a mensagem, ainda passou-se 3 dias no mesmo local. E era um dia de viagem de onde ele estava lá. Então ele chegou com 4 dias lá. E antes dele chegar em Betânia, ele recebe o outro mensageiro. Lázaro morreu. Quando ele recebeu essa notícia, amados, ele chorou. Quando a Bíblia diz que ele chorou, eu acredito que ele ficou em prantos, porque Lázaro era seu amigo. Eu acredito que a amizade de Lázaro com Jesus veio da infância. Era aquele amigo que todas as vezes que ia ter um futebol, ele era o primeiro a ser escolhido por Jesus e Jesus por ele. Qualquer brincadeira de dupla, Jesus escolhia ele e ele escolhia Jesus. Então eu acredito que esse nível de amizade vinha de muito tempo, de longas datas, da infância. Você tem preservado as amizades que você fez durante a infância? Você tem preservado as amizades que você fez aonde você passa? Aonde você passa, você faz amizade? E aí, o que você pode me dizer? Minha família em si, quando voltamos do Maranhão, muita gente. A igreja em peso não queria que a gente voltasse. O condomínio que a gente morava não queria que a gente voltasse. O pessoal da bola que eu jogava, ninguém queria, porque nós criamos amizades muito fortes naquele Maranhão. Para você ter ideia, eu vim com uma proposta de trabalho que não deu certo, amém por isso. Mas quando o pessoal soube que não deu certo, eles queriam fazer até vaquinha para pagar minha passagem de volta. Para a gente voltar. Conseguiram casa para a gente morar de graça. Pense aí. Tudo isso porque a amizade que nós formamos. Você tem sido bênção? Como é que está seu nível de amizade com Jesus? Ele, ao saber que você caiu doente, ele vai chorar? E aí? O que é que você me diz? Porque esse nível de amizade entre você e Jesus só depende de você. E a Bíblia diz que Jesus o amava. Jesus o amava. E quando ele chegou, a Marta, desesperada, disse: ele já está lá, Senhor, ele já morreu, teu amigo morreu. Mas Jesus falou que a morte não era, a morte era para a glória do Deus Pai. Independente de qualquer coisa, amados. Como está seu nível de amizade? Como está o seu nível de amizade em sua casa? Como está o nível de amizade entre você e sua esposa? Hoje, com essa era digital, como é que está sua era digital dentro da sua casa? Sua esposa tem a senha do seu Facebook, do seu Instagram, do seu Telegram, do seu WhatsApp?
Só para dar um exemplo, meu celular é digital. Eu literalmente cadastrei a digital da minha esposa e a minha. Então nós dois temos acesso a mais. O nível de amizade entre eu e minha esposa é muito forte. O nível de amizade entre eu e meu filho é forte. O nível de amizade entre eu e os da minha casa é forte. Entre eu e meus parentes é forte. Como é que está seu nível de amizade dentro de sua casa? Como é que está o nível de amizade na sua rua? As pessoas, quando você chega, saem? Ou quando você está parado, as pessoas chegam até você? E quando chega, você tem falado do Rei Jesus? Está falando que Jesus está voltando? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. O momento é propício. O momento que estamos vivendo hoje é propício para que eu e você venha proclamar o Evangelho de Jesus. Porque, amados, muitos estão falecendo. Você que está de pé, cuidado para que não caia. A Bíblia diz que é bom andar de dois, porque quando um cair, o outro levanta. Então, amado, continue sendo essa bênção que você é. Deus te abençoe. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto dentro da sua casa. Que a sua casa seja conhecida como a igreja do Senhor. Que seu nível de amizade entre você e Jesus aumente cada dia mais. Deus te abençoe. Que o Senhor possa continuar te abençoando poderosamente. Amém? Deus te abençoe e até a próxima!